sequência. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Nada faz sentido em sua vida se te falta a coragem para viver. Se a tristeza bate a porta do seu coração, o Evangelho vem trazer a solução. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. O Evangelho é a luz da humanidade, é o Cristo renascendo em você. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver.
É a luz do sol brilhando, é o novo dia. É a vida te chamando pra viver. Nada faz sentido em sua vida se te falta a coragem para viver. Se a tristeza bate a porta do seu coração, o Evangelho vem trazer a solução. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. O Evangelho é a luz da humanidade, é o Cristo renascendo em você. Ele vem trazer a luz e a esperança, uma forma diferente de viver. É a luz do sol brilhando, é um novo dia. É a vida te chamando para viver. Se a tristeza bate a porta do seu coração, o Evangelho vem trazer a solução. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Beleza? Mais uma?
nos deu seu exemplo de fé, de força e compreensão. Mostrou o caminho do bem, ensinou a ter união. Você teve a vida sofrida, mas sempre queria nos dar de melhor. Em seus momentos difíceis, ficamos unidos, sempre ao seu redor. Aonde você estiver, sei que está perto de Deus. Roga nossa Mãe querida pelos filhos seus. Aonde você estiver, sei que está perto de Deus. Roga nossa Mãe querida pelos filhos seus. Ave Maria. Virgem do céu, santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoa. Deus abençoe a todos. Nós estamos no aguarde do Samuel Gomes entrar. Enquanto isso, nós vamos estar fazendo aqui a leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. O silêncio. Saiba a hora certa de se posicionar. Muitas vezes, a melhor posição será o silêncio, pois há situações em que a palavra articulada inflamará ainda mais o problema. Jesus agia muito mais que falava. Seus gestos eram sua maior poesia e, por isso mesmo, passado mais de 2000 anos, as suas palavras de vida eterna iluminam a todos. Ante os momentos de crise e nervosismo em tuas relações sociais, tenha coragem para silenciar. Esforça-te sempre para que a tua conduta social fale por ti. Alguns séculos antes de Jesus nascer, Isaías proclamou: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca.
Isaías 53, 7. Nossa gratidão ao Toninho pela harmonização, nossa gratidão a todos que estão participando do estudo da fraternidade. Vamos, neste momento, respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, pelos amigos de jornada, por esse momento de estudo e reflexão. Vamos agradecer a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que veio aqui na Terra e deixou seus exemplos, para que nós possamos seguir o seu Evangelho. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, a nossa gratidão. Que as nossas vibrações, os nossos pensamentos, o pensamento de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, possa estar indo de encontro aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, em leitos de dor, em viadutos, às vezes sem ter o que se alimentar. Que uma gotinha do amor de Jesus possa estar indo de encontro a cada um desses corações. E vindo de encontro também a cada um dos nossos corações e dos corações dos nossos familiares. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos dessa noite. Acho que o nosso irmão ainda não chegou, não. Samuel Gomes. Toninho. Diga. Poderia mais uma música até nós ver se ele entra? Sim. Gratidão. Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah,
amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Em paz e harmonia. Gratidão, Toninho, mais uma vez. Valeu, obrigado. Acredito que nós tivemos um problema de transporte e corre o risco de, às vezes, o nosso irmão, onde ele está, a conexão da internet não está conseguindo pegar. Aí, de manhã, se vocês me permitirem, nós fizemos o estudo participativo na Fraternidade Irmão Chico em Souza, no Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que é a lição 12, impedimentos. Aí a gente faria aqui hoje um estudo participativo, tipo uma roda de conversa. Cada um pode expor e o que a gente estiver gravando, aí a gente não coloca no coisa. Então, no YouTube, aí todo mundo pode estar colocando, porque dá assunto para o nosso desenvolvimento, dá bastante assunto para que a gente possa esclarecer um pouco sobre. Podemos fazer assim? Ótimo, Por mim Dani. tá ótimo. Pode Então, sim, tá vai bom, ser porque... muito bom. Igual foi de manhã, né? Aí não preocupa porque está gravando, não, porque a gente não vai estar gravando, a parte do Toninho a gente salva e o nosso aqui é um assunto mesmo, então não precisa preocupar, não. E aí a Lenita já está até também ali afiada no assunto. Então vamos lá, a lição. É o livro Fonte Viva, do Emmanuel. Psicografia do Francisco Cândido Xavier. Impedimentos. Aí ele traz em Hebreus 12, 1. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus 12, 1. Aí ele fala assim: por onde transites na terra, transportando o vaso de sua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimento a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-á com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrará na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico:
pondo de lado todo o impedimento. Coloca a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição em que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Então, quando a gente vem pegar a palavra impedimentos, ela vem trazer para a gente a questão de obstáculos. E quando a gente encontra um obstáculo, o que nós precisamos fazer? Pode arriscar aí, alguém quiser falar. O obstáculo, nós precisamos o quê? Quando a gente vê algum obstáculo, nós vamos precisar passar por esses obstáculos, né? Então, o impedimento é no sentido de obstáculo, de embaraços. Então, o embaraço, que nós até falamos no estudo de manhã, é quando a gente pega uma linha que ela está toda, quem faz crochê, tricô, que a linha está toda embaraçada. Isso, superar os obstáculos. Pode falar também, viu, Sandra? Mas bacana, superar os obstáculos. E esses embaraços, nós precisamos colocar de forma que a gente não pôr de lado esses obstáculos. É o que Paulo traz para a gente, nessa passagem de Hebreus 12:1. E pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque nós precisamos perseverar. Não pode ser qualquer um obstáculo, qualquer um embaraço, qualquer quebra-cabeça, qualquer problema que vai nos afastar da presença de Deus e de Jesus. Então, nós precisamos correr com essa perseverança e a carreira que nos está proposta. Porque todos nós aqui na Terra, nós temos uma carreira que nos é proposta. Nós temos algo a cumprir. Ninguém está aqui por acaso. O Ademir não está aqui por acaso. A Simone não está aqui por acaso. A Lenita, a Rafaela, a Bá, o Toninho. Ninguém está aqui por acaso. Nós temos uma carreira, uma proposta que nós fizemos no plano espiritual e que nós precisamos buscar cumprir. E para que eu possa fazer isso, eu não posso ter esses impedimentos. E muitas vezes eu digo, para que eu comece algo, primeiro eu vou aposentar. Primeiro eu tenho que resolver algo para depois eu iniciar outro. E a hora é agora. Nós não temos que ficar aguardando uma aposentadoria, aguardando que alguém venha de nosso encontro para nos auxiliar. Porque quem precisa melhorar sou eu. Quem precisa melhorar somos nós. E nós que temos a doutrina espírita, esse consolador prometido, que nos conforta, que nos consola, que nos esclarece. Então, acaba que a gente tem um privilégio a mais, de compreender que, se eu tenho 5 anos e eu inicio um estudo, e eu estou com 95 e eu inicio um estudo, tudo aquilo vai ser válido. Então, não importa a idade do corpo. O importante é, a partir de hoje, de agora, eu começar a fazer diferente. E eu não deixar que esses obstáculos e esses embaraços venham atrapalhar a minha carreira. Essa situação que me foi proposta. Aí ele fala assim, no texto: por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé,
a derramar-se em boas obras, encontrará sempre impedimento a granel, dificultando-te a ação. Então, eles vêm trazendo para a gente que não ia ser fácil. Estar encarnado não é fácil. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, vamos falar assim, nós estamos num planeta de doidinho. O Ademir, se soubesse o passado, eu sei que o meu passado me condena. E aquilo está tão preso em meu coração que, dependendo da situação que acontece, aquilo dói muito, machuca muito, porque ele ainda está preso dentro de mim. Situações que eu penso que eu consigo superar e muitas vezes eu caio. Eu não consigo superar. Então é o que ele vem trazendo. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé. Porque a derramar-se em boas obras. Nós temos esse vaso, que o olheiro, que é Jesus, que é Deus, nos colocou, que é esse nosso corpo. Então nós somos um vaso escolhido de Deus. E nós temos toda um aparato, estamos amparados pela espiritualidade amiga, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos mentores, para que nós possamos superar. No plano espiritual, nós estudamos sim, mas a prova é aqui na terra. Então, quando a gente escuta os nossos irmãos evangélicos falar, nós precisamos resolver aqui na terra, não estão mentindo não, é aqui na terra. Porque o estudo que eu faço no plano espiritual é para que eu possa colocar em prática aqui na terra. E nós estamos tendo essa oportunidade de colocar em prática o Evangelho do Cristo. E a lição que Jesus, que Deus traz para nós, ela é muito simples. É lição de criança. Tipo, Simone, compartilhe o que você tem com seus irmãos. Simone, ame os seus irmãos. Simone, respeite os seus irmãos. Então, a lição que Jesus deixou para nós é uma lição para criança. Porque nós somos crianças espirituais, rebeldes, mas crianças espirituais. E aí a importância da gente estar sempre na semana, no dia a dia, buscando o Evangelho. Porque para que uma lição possa fixar na minha cabeça, na minha mente, eu preciso praticar todos os dias. Então nós precisamos praticar o Evangelho todos os dias, tanto no estudo quanto na vivência. Do irmão que bate a nossa porta, de alguém que a gente encontra no caminho. São nossos irmãos, em um grau de evolução às vezes maior e às vezes menor, mas que nós saibamos respeitar. Aí ele vai falar, encontrará sempre impedimento a granel, dificultando-te a ação. Então nós vamos encontrar. E quando fala granel, é quando você fala assim, você vai comprar que não está empacotado, ele está todo esparramado. E nós vamos encontrar esse monte de dificuldade. Mas se nós passarmos também um dia sem ter resolvido algum problema, ter tido alguma dificuldade, aquele dia foi perdido. E nós temos irmãos, ou às vezes nós mesmos podemos passar uma encarnação inteira e não buscar evolução em nada. Não querer buscar em nada o aprimoramento. Então, por mais que nós tenhamos essa dificuldade vamos encontrar essa dificultando a nossa ação, que nós não deixemos esses obstáculos e esses embaraços tomar conta, que nós venhamos superar. Aí fala assim, hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Então nós estamos nessa tentativa inicial do progresso. E quando a gente fala do progresso, no Livro dos Espíritos, das questões 776 a 802, ela vai falar da lei do progresso.
Então não adianta o Ademir não querer que o progresso aconteça, ou que a Abá diga, eu não quero que o progresso aconteça e eu não acredito no progresso. Tem uma lei de progresso, e é uma lei de Deus. E não somos nós que vamos derrogar essa lei. Então, por mais que venha a ter algum impedimento, se o Ademir não fazer, alguém vai fazer. Então, hoje, nós temos a oportunidade de estarmos falando do Evangelho do Cristo. O nosso irmão que ia vir, não pôde vir. Preparou o estudo, mas não teve como participar. E aí nós vamos compreender o quê? Isso não é impedimento. Porque se um não faz, o outro vai fazer. E nós precisamos estar atentos a isso e buscar no Evangelho o nosso roteiro de vida diária. Não buscar nas palavras do Ademir, mas buscar no Evangelho do Cristo. Igual esse estudo que nós estamos fazendo hoje. Não tem palavras do Ademir. Tem as palavras que o Emmanuel, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, trouxe para nós. Então, eu, Ademir, estou tranquilo no que eu estou falando, porque não é o que eu acho, é o que eles trouxeram. E é o que nós vamos encontrar também no Evangelho, na Bíblia. Aí fala assim, amanhã é o companheiro que falha. Então, muitas vezes nós colocamos a nossa evolução na mão de um irmão. E esse companheiro, ele pode falhar. E aí? Se ele falhou, como que eu vou ficar? E nós vamos compreender que existe sim a evolução de todos e a evolução individual. Nós ajudamos o progresso de todos, mas a minha evolução cabe a mim. Não tem como eu passar essa minha evolução para o Toninho. E o Toninho passar a evolução dele para mim. Então é cada um que vai buscando o entendimento e fazendo a reforma íntima. Essa reforma que muitas vezes dói, mas é necessária. E dói porque nós já estamos o quê? Há milênios repetindo os mesmos erros, sendo rebeldes às leis de Deus. Porque quando o papai nos criou, aí é o que Jesus fala, ele foi atrás de uma ovelha que se perdeu. 99 está no aprisco dele. E aí, quer conhecer uma dessas ovelhas que se perdeu? Eu. Eis-me aqui. Por rebeldia. Por não aceitar as leis de Deus. Porque nós vamos... Diga. Fala, Lenita. Eu disse que eu também estou aqui, sou uma das ovelhas perdidas do Pai. Mas eu estava pensando, Demir, que quando a gente conhece a doutrina espírita e vê Jesus falar assim, conhecereis a verdade vos libertará, aí que começam os impedimentos, porque são tantas as coisas para que impeça a gente de estar participando, que está indo na casa espírita. É um marido que fala que você está saindo muito de casa, que leva a sua cama, coloca lá, fica lá de uma vez, né? Então, assim, se a gente for ler esses impedimentos, a gente não caminha, não. É como você disse, a evolução, o progresso é coletivo, mas a sua evolução é individual. Você que tem que evoluir. E não tem que esperar por ninguém, não é o outro que é responsável pela sua felicidade, pela sua caminhada. Você é o único responsável pelo seu progresso, pela sua evolução. Você tem que caminhar junto, dar a mão, ajudar todo mundo a levantar, e dependendo da evolução dele também, né? Porque cada um está num processo evolutivo diferente, e muitas vezes as pessoas não vão conseguir acompanhar a gente, ou os níveis são diferentes, né? Então, o que a gente tem que fazer é respeitar e dar o exemplo, fazer como Jesus fez, exemplificar o tempo todo, nem ficar de blá 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 demais, porque não adianta. É o exemplo mesmo, né? O exemplo arrasta, né? Era isso. Bacana demais, Alenita. Se alguém mais quiser falar, pode abrir o microfone aí e falar.
Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Então, nós também vamos compreender que quando a gente está nessa busca de um ideal, a gente vai ter essas perseguições. Tipo, nós temos amigos que é de final de semana que a gente vai para bares e aí de repente você começa a participar da doutrina e você percebe que aquilo ali não vai te acrescentar. Então acaba que a gente vai ter que, nós vamos nos afastando, porque não tem, muito, e aí eles vão ficar naquela perseguição, começou com isso e agora abandonou os amigos. Mas é porque acaba que até mesmo a questão de vibração energética, de sintonia, e aquela história, se eu não quero algo, eu não posso estar, tipo um diabético, ele não pode querer entrar numa doceria, numa sorveteria, porque senão, até então, que aquilo não ficou fixado em mim, vai ser uma tentação. E aí, às vezes, a gente pensa que uma tentação é algo ruim, mas a tentação é aquilo que me seduz, aquilo que eu gosto, e que não me faz bem para o meu espírito imortal, mas ainda eu me comprazo ainda com aquilo, com aquela situação, que são, às vezes, os nossos vícios. Então, aí depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Então, às vezes, até mesmo em família, eles vão falar que ele é o doido da família. Ele mexe com aquelas coisas. E fala, mexe com aquelas coisas sem conhecer o que é aquelas coisas. Ademir, você falou exatamente o que eu estava pensando aqui, porque eu já ouvi assim, depois que você começou a mexer com esse negócio de macumba, a sua vida piorou muito. Mas é quando você começa a ter o entendimento, você começa a perceber as provas pelas quais você tem que passar, né? Aí parece aos olhos dos outros que a vida da gente piorou, porque você começa a levar as coisas com tanta serenidade que aquilo já não faz tanta diferença para você. Você já não se incomoda se as pessoas estão indo para o boteco e você não vai, as pessoas reclamam que você está afastada, que você não quer mais reunir com o grupo. Não é que não queira, é porque já não cabe mais a gente ali. A gente fica pensando assim, nossa, esse pensamento não cabe mais para mim, eu já não tenho condição de pensar isso mais, de fazer isso mais, isso já não me agrada, já não me cresce, não acrescenta nada, não é? Então, a gente ouve muito isso, você começou a mexer com essas coisas, sua vida piorou, mas não é que piorou, é porque agora a gente passa pelas dificuldades sem muita preocupação, né? Sem ficar preocupado demais com as coisas materiais, sem ficar preocupado demais que eu tenho que ganhar mais, tenho que ganhar, eu tenho que ter, eu tenho que ter. A gente está preocupando muito mais com o ser do que com o ter, né? Então as pessoas dizem, você não compra uma roupa nova, você está sempre, bobagem, estou muito bem, estou tranquila, né? Para quê? Eu estou fazer despesa, fazer conta que eu não vou dar conta de pagar só para manter uma moda para acompanhar todo mundo, né? Aí depois, no final do mês, fico nervosa porque não tenho dinheiro para pagar. Nada, isso tudo já passou. Já não faz mais parte da minha vida. E quando vem um pensamento diferente, que não é meu, não, eu até sacudo a cabeça e jogo fora, faço esse pensamento, não é meu, isso não é meu. Isso, eu sou espírita, eu nem tenho que ficar pensando nisso mais. Isso já acabou, já era, já sou outra pessoa, né? A gente muda muito. Quando a gente vê, a gente acha que não está mudando nada. Mas quando a gente olha para trás, assim, nossa, eu já fiz tanta coisa que hoje eu já não faço mais. Eu não consigo fazer isso mais, né? Já não me cabe. A gente se ocupa com coisas mais úteis, pelo menos para o espírito, né? Que a gente deixa de se preocupar tanto com as coisas da matéria. Claro que enquanto nós estamos no mundo, caminhando aqui no planeta Terra, arrastando o nosso corpo físico aqui, né?
A gente tem muitas necessidades do corpo físico, mas é o essencial, o básico. A gente não tem que ficar preocupado demais com o supérfluo, né? Só com o ter. Vamos nos preocupar mais com o ser, para que a gente consiga vencer esses impedimentos, pular esses obstáculos, né? É o exercício que a Camila falou hoje de manhã, né? A Lenita, ela puxou um assunto aí que condiz com a minha posição. Eu tenho uma amiga, ela mora em Vitória, e quando ela vem para São Paulo, ela já vem dizendo, vamos reunir a turma é de 45 anos atrás, e vamos tudo por um barzinho, tomar cerveja, jogar a conversa fora. Aí eu disse para ela, eu estou fora, porque 45 anos atrás eu era jovem. Hoje eu tenho outra mentalidade. Você sabe que eu faço estudo, eu estou tentando me aprofundar de coração nos estudos. Aí ela pega e diz assim para mim, então você virou carola. Eu falei, entenda da forma que você acha melhor, porque eu não sou a mesma que eu era 45 anos atrás. E você quer ser a mesma que você era 45 anos atrás? Eu falei, impossível. Porque se nós não procurarmos se aprofundar, se evoluir, para quê? O que estamos fazendo aqui, então? A passeio? A passeio ninguém está. Tem um obstáculo? Tem. Você trata de pular ele. Se não conseguir pular, desvia o caminho que você sai dele. E é o que eu estou fazendo. Desviando o caminho quando eu não consigo pular. Minha perna não alcança e eu desvio o caminho. É isso aí, Ademir. Oba! Eu estava pensando aqui. Deus nos criou, nosso Pai eterno, nos mandou para a escola para o aprendizado. E muitas vezes a gente quer ficar aqui só de férias. A gente veio para a escola, mas quer ficar só no recreio, só na merenda, preocupado só com o bucho, né? Como os hebreus antigamente, que Moisés teve maior dificuldade com eles por causa disso. Eles estavam muito mais preocupados com o estômago do que com a evolução espiritual, né? Isso é verdade, Lenita. É totalmente correto. Mas o que está acontecendo comigo no momento? Como vocês sabem, eu estou frequentando uma casa espírita. Mas eu vou procurar me aprofundar nessa casa espírita, porque o meu coração pede, diz que quando o trabalhador está pronto, Jesus manda o serviço. Mas acontece que você não vai ficar de braço cruzado sem saber se você está pronto ou não. Mesmo, eu vou para aquele ângulo. Se você está desempregado, você vai ficar deitado dentro de casa o dia inteiro esperando alguém bater na sua porta para te oferecer um emprego? Não. Você vai correr atrás. Então, eu vou me aprofundar nessa casa espírita. Se não tiver o que eu quero fazer, o que meu coração pede para fazer, que é ajudar o próximo, ter contato com as pessoas, eu vou procurar outra casa. Eu vou terminar o meu tratamento e vou procurar outra casa. Porque isso vai fazer bem para mim. Porque o que eu faço da vida? Vou para a academia de manhã, volto, almoço, pego um livro, leio, participo de reuniões à noite. E daí? Vou lá no centro, tomo passe, ouço palestra, e daí? E o restante? E arregaçar as mangas e ir à luta, e ao trabalho? É isso que eu quero para mim, meu coração pede isso. Então é isso que eu vou começar a fazer assim que eu terminar meu tratamento espiritual lá. Isso aí. Bah, Sim. ninguém está no lugar errado. Se você foi colocada lá, é porque lá tem algum tipo de aprendizagem que você precisa adquirir primeiro para fortificar o seu ombro. Eu me lembro, quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei numa casa de Umbanda. E lá nessa casa de Umbanda, a entidade mesmo falou comigo, filha, você não é daqui não, você é de Kardec. Então, beleza. De repente, o meu filho
começou a ter um problema que o médico falou que ele ia morrer até dormindo, porque as amígdalas eram muito grandes, o adenoide, tudo por causa de alergia. E aí uma amiga falou comigo assim, vai lá no doutor Bezerra. Aí eu fui no doutor Bezerra e comecei a gostar demais do centro lá, do trabalho e tal. Então, assim, foi uma mudança. Então, a gente vai mudando, até sem perceber, os caminhos vão sendo indicados para nós, sabe? Então, assim, você está lá, você vai aprender, igual quando você entra numa empresa, começa de baixo, vou limpar o chão, vou varrer, de repente, o patrão me dá uma promoção, eu vou fazer uma outra coisa melhor e vou evoluindo. E todo o nosso processo é para a nossa evolução, é para o nosso aprendizado. Eu vou começar no prezinho, depois vou começar no maternal, vou passar para a educação infantil, depois vou para o primeiro ciclo, segundo ciclo, e assim é a evolução do nosso espírito também, né? Com o nosso trabalho, com o nosso esforço, né? Mas é isso que eu disse, Alenita. Eu vou me aprofundar lá. Se não tiver aquilo que meu coração pede, eu vou procurar outra coisa. Entendeu? Porque estudos você faz em qualquer centro. Você faz em casa, você faz aqui, online, você faz... Estudo é estudo, entendeu? Contanto que você liga sua mente no que você está lendo. Agora, o que eu quero? Ajudar ao próximo. E lá eu já conversei com uma moça que trabalha lá. Ela diz que fez um estudo de 6 anos, e há 6 anos ela é recepcionista da casa. Aí eu falei, mas assim, não tem nada que ajuda o próximo? Eu levei um monte de roupa boa, nova, que eu não usava. Botei lá, pensando que era para doação. Não, é para o bazar. Tudo bem. É um dinheiro que vai entrar e eles vão usar aquele dinheiro de alguma forma. Aí eles pedem leite, para você levar a caixa de leite, se você puder e quiser, para ajudar uma outra fraternidade. Aí apareceu uma senhora lá pedindo 1 litro de leite, e eu só estava com o cartão do ônibus, eu não tinha condições de dar em dinheiro, e o recepcionista falou para ela que não daria. Eu achei isso, sim, o cúmulo do absurdo. Eu acho que ele deveria ter usado outras palavras com ela, indicar um lugar que ela possa adquirir 1 litro de leite. Então, devagar, eu vou chegar lá. Essas mudanças a gente pode começar a fazer na casa que a gente está. A gente começar a mostrar o trabalho e a necessidade do trabalho e começar a ajudar a casa a crescer nesse trabalho social, né? Lá na casa, no Caminho da Luz, a gente fazia campanha do quilo e o presidente doava para outra casa. Aí nós fomos conversando, discutindo, resolvemos, não, tudo que a gente, campanha do quilo, que a gente conseguir aqui, nós vamos começar a dar cesta básica aqui na casa também. Hoje a casa está com 33 famílias que recebem cesta básica. Então, assim, a gente vai movimentando o trabalho no lugar que a gente está, porque a gente não está no lugar errado. Lá, se tem aprendizado, também Deus não te colocou lá à toa, não, para você ajudar no crescimento da casa também, para levar esse pensamento para casa, né? Pensa bem, mas tudo é um processo mesmo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Com certeza. É isso aí. E é um puxão de orelha para nós, né? Vamos começar a colocar em prática, porque ler livros e acumular conhecimento e não praticar, de nada adianta. Tem que orar, mas tem que ter ação. Periodicamente... A fé sem obra é morta, né, Ademir? Né? A fé sem obra é morta. Periodicamente, continuando com Emmanuel, periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação.
Então, às vezes, a gente encontra algum obstáculo, é tipo, começou a chover, e nós temos um estudo na fraternidade. E a chuva vai me atrapalhar para ir no estudo. Então, a gente vai começar a encontrar, chega uma visita e você não tem como sair, e aí você... Então, a gente vai encontrar obstáculos mil. Mas nós precisamos ir superando esses obstáculos. Diga, Simone. Não, Simone, só ouvindo mesmo. Nada a Simone de dizer por manhã enquanto. falou bacana demais. Aí, continuando, a carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Então, o que nós precisamos, essa carreira que a gente vai desdobrar, ela tem que ser esse roteiro de bem incessante. Não pode parar. É tipo uma roda que ela precisa girar. E muitas vezes a gente deixa parar nessa inércia. A gente coloca obstáculos e deixa ela parar. O que fazer com as pessoas e circunstâncias que não nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Então, tem pessoas que elas nos colocam nesse retardamento e nessa imobilidade. E nós precisamos estar ser mais móveis, né? Ser mais flexíveis e não deixar com que outras pessoas atrasem a nossa evolução. Não deixar que as pessoas atrasem a nossa evolução. Aí fala assim, o apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Então, nós vamos encontrar obstáculos, sim, mas nós precisamos colocar ele de lado. Nós precisamos colocar o obstáculo de lado. E aí, colocar as dificuldades à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. Porque quando a gente falar que nós vamos colocar a dificuldade à margem, aí eles vão falar que a gente está desrespeitando as opiniões alheias. E nós precisamos compreender que nós vamos respeitar a opinião de cada um, mas eu não vou fugir a essa luta. Porque se eu desprezo a opinião, então o que o outro fala tem muito a me acrescentar. Então, quando a gente fala por de lado, e a Bá vem e me transmite uma mensagem, Demi, eu estava pensando isso com relação ao que acontece na casa. O que você acha? Então, a gente vai compreendendo que o que o outro traz me acrescenta, eu tirar aquilo de bom. Não é eu recusar o que eles vão trazendo para a gente. Aí, concluindo, é respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral do bem. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Então, Emmanuel traz para nós que nós já estamos dentro da luz divina. E nós só precisamos fazer com que ela agora apareça. Diga, Cida. Boa noite, pessoal. Bom, eu estou aqui ouvindo, vou pegar um ganchinho de cada fala, porque eu fiquei analisando aqui as falas, e a gente fala nesse impedimento, nesses obstáculos. Esses obstáculos, muitas vezes, são de fora para dentro, são externos. Eles vêm para fazer testes, paciência, perseverança, né?
para ver se a gente está realmente firmes. Mas a maioria desses obstáculos, a maioria das vezes, somos nós mesmos que arrumamos esses obstáculos, esses impedimentos. Os nossos desculpismos. A gente arruma um obstáculo para não trabalhar, para não ir na casa espírita, para não fazer tarefa. E eu vejo, teve uma casa que eu frequentei por um tempo e trabalhei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. O meu celular está com um problema aqui. Eu não sei se é vírus, o que é, não, mas ele está agarrando. Mas aí, essa casa que eu fiquei um tempo, tinha uma pessoa que era o obstáculo da casa. Ela era o impedimento. Tudo que a gente planejava fazer, vamos fazer uma campanha do quilo. Ah, não, mas ninguém gosta de dar, que campanha do quilo não dá certo. Bem, vamos fazer um evento. Ah, mas o evento não vai dar. Quer dizer, era um impedimento para andar em qualquer tarefa. E a gente foi perseverando nesse obstáculo, nesse impedimento, porque muitas vezes também a pessoa é usada como um obstáculo para agarrar a casa, para agarrar a tarefa. Por isso que é importante a perseverança, né? A gente observar que tem um obstáculo e perseverar. Lutar para transpor ele, para vencer, né? Para pular, para transpor, para vencer esse obstáculo. E depois, com o caminhar, com o tempo, gente, aí a tarefeira já buscava estar na frente, sabe? De convidar. Ah, vamos fazer isso? Vamos. E era a primeira que juntava as coisas para a gente fazer e estava na frente. Então, a gente vê assim, que, às vezes, o obstáculo está em si mesmo, mas pode também ter uma ajudinha externa, né, dos nossos irmãos que, de ordinário, nos dirigem. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesses obstáculos que nos vêm. E a forma principal de vencer isso é a perseverança, é a disciplina, é a boa vontade. Né? A boa vontade é o tudo para a gente seguir em frente e para a gente vencer esses impedimentos e esses obstáculos que sempre aparecem, principalmente quando você quer fazer as mudanças. Quando você decide realmente fazer uma reforma, uma mudança, pode esperar. Vem um monte de impedimento, um monte de obstáculos. E aí a gente vai perseverando, aquele que for mais forte, aquele que já tiver um conhecimento um pouquinho mais, vai puxando os outros, vai incentivando, e não desiste, não. Apesar de ser cansativo e ter horas que a gente pensa em desistir, porque eu acho que isso acontece com todo mundo, mas a oração, a prece nos liga a Deus e nos dá força. Então, assim, é não desistir mesmo. Um puxando o outro, né? Ninguém larga a mão de ninguém, segura firme. Ô, Cida, deixa eu completar aqui uma coisa que você disse. O negócio é o seguinte, esse lugar que eu estou frequentando, aparentemente no horário que eu vou, à noite eu não sei. À noite deve ter muito mais pessoas. São tudo gente de bem. Entendeu? Gente de bem, muito bem vestido, carro na porta. O que eu gosto? De pobreza, de humildade. É isso que eu gosto. De gente humilde, que aceita a sua ajuda. Não é de gente que você tem que levar 6 anos num estudo dentro de uma fraternidade para ficar distribuindo cartãozinho para você ser atendido, para tomar o passe. Tudo bem, é de grande valor. Mas eu gosto de humildade. Eu não gosto de nada de nariz empinado. Isso eu não gosto. Então, minha filha, é partir para outra assim que eu terminar meu tratamento. Eu já descobri uma, entrei no Google, acima da minha casa, lá no morro. E é lá que eu vou parar. Entendeu? É lá que eu vou. Ô, Bá, eu posso fazer uma observação? Sim.
Antes que você mude de casa, porque isso é válido, a gente tem que ficar onde a gente sente bem, tanto na religião como na casa espírita, a gente sempre encontra o nosso lugar. É aquele lugar que você chega e fala assim, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Mas a gente tem que observar também uma coisa, às vezes é aquele lugar que precisa de você, é aquele lugar de repente, que vai te fazer crescer mais. É a fala de Jesus, floresça, frutifique, onde Deus te plantar. Aí, meu telefone tá uma bênção. Então, eu queria fazer a observação seguinte. A doutrina em si, quando eu estava na doutrina, assim, teve uma época da doutrina que eu estava em Contagem, e uma pessoa um dia me falou assim, essa doutrina de vocês aí é muito estranha, vocês pregam a pobreza. Então, nós temos que observar muito, porque a gente não prega pobreza e nem deve pregar pobreza, porque pobreza, quando a gente fala de pobreza, ela é diferente de humildade. A pobreza, ela é mais do espírito, porque às vezes a pessoa é tão pobre mas tão pobre que só tem dinheiro. Cida, eu pronunciei a palavra errada. Seria pessoas carentes. Carentes. O fato da pessoa, por exemplo, ter um carrão, o fato da pessoa vestir bem, o fato da pessoa ter um cargo bacana, não significa que ela não é humilde. Sim. Às vezes, quando a gente conversa, senta perto dela, escuta a luta dela do dia a dia, às vezes ela chora no seu ombro, porque ela tem uma vida, assim, aos olhos do mundo ali, tranquila, uma vida assim, tem de tudo. Uma casa bonita, um carro bonito, família grande, muito rica, e, de repente, tem um vazio existencial dentro dela ali, que ela busca na casa espírita, e, de repente, é um grande tarefeiro. Eu convivi com pessoas, eu convivi numa casa, e convivo ainda. A Lenita também pode falar disso, que as pessoas têm uma situação financeira muito boa. Geralmente, tem muitos espíritas que já está ali em relação a financeiro, está muito tranquilo. Mas isso não significa que não são humildes, que não precisam ali daquele alento. E, às vezes, a gente lá no meio, pititim, vamos dizer assim, lá no meio, às vezes somos nós que vamos ser a ferramenta para ajudar. Então, assim, o que eu estou te dando toque, porque eu não sei, a casa eu não conheço, e não sei, assim, né, o que você está passando lá. Só um toque para você dar uma observada lá, começar a abrir sua visão para olhar o outro lado, o lado realmente da carência, o lado realmente desse vazio existencial, sabe? Que muitos, às vezes, têm tudo, mas está precisando muito do preencher, tem um vazio. E esse vazio, quem preenche é só Jesus. E, às vezes, ele está ali, a gente, com cuidado, a gente vai, sabe, ajudar. Sim, não estou dizendo dos trabalhadores. Estou dizendo dos frequentadores que, quando chegam, nem cumprimenta, entendeu? Você está ali sentadinha, aguardando a sua vez, ele senta ao seu lado, raramente você encontra um que cumprimenta. Quando muito, eu olho para a pessoa e cumprimento. Ela mal responde. Corre o risco, Bá, de ser tudo desencarnado, a sua mediunidade está muito aflorada. Ademir, quem dera, não é isso, não. Aconteceu isso também numa casa espírita, Bá. Era tão interessante que as pessoas frequentavam a casa há muito e chegavam e saíam, ninguém conhecia ninguém. Sim. Aí, um dia, na sala mediúnica, um irmão Jacinto, eu tenho a psicografia gravada, ele chegou e passou uma psicografia e mandou musicar. Eu e o Júlio musicamos essa psicografia, falando sobre isso. E falou que onde a gente fosse para a gente cantar essa música, porque ela fala justamente disso. Assim, tem uma parte dela que fala,
que a gente não olha quem senta do nosso lado, sabe? A música fala sobre isso. Eu vou mandar a letra dela no grupo para vocês verem. Ok. Então, isso acontece demais. Mas o caminhar, a perseverança, a nossa disciplina e a nossa força de vontade vai quebrando essas barreiras que depois, sabe, no caminhar aí, no decorrer, vai se encaixando e vai se resolvendo o que tiver que acontecer, né? Se for para a tarefa sair ali, por exemplo, do seu lado, eu digo que a gente tá ali para fazer a nossa parte, né? O outro vai evoluir se ele quiser. Sim. Nós precisamos preocupar com a gente mesmo. Então, você vai fazendo a sua parte, cumprimenta. Se ele não cumprimentar, o problema é dele. Às vezes ele é um desencarnado, como diz o Ademir, né? E não responde, né? Mas é isso aí, gente. Eu vou persistir mais um pouco, porque ainda tem um tempo ainda, entendeu? E vou começar a prestar atenção em muita coisa, ver se realmente vale a pena continuar lá ou se vale a pena eu ir lá para o morro, entendeu? Mas é isso aí, Ademir, tá ali, pode falar. Pois é, bacana demais. Nós poderíamos falar agora da Lei do Progresso, né, que é da 776 a 802. Nós só vamos dar uma resumida do que vem a ser, que é o progresso nos arrasta. Por mais que eu não queira, não queira, Cida não queira, a lei do progresso vai chegando e ela vai nos arrastando. É como o Nino falou de manhã, e aí a gente vai tomando as ferroadas. A gente, ao invés de ir tranquilo, nós vamos sendo arrastados. Então, que nós não venhamos a deixar esses impedimentos serem obstáculos em nossa vida. Que combatamos o bom combate. A nossa gratidão. Cida, você quer fazer para a gente a prece? Pode ser? Pode ser. Então, vamos serenar nossos corações. Vamos conectados com o Pai, assim como já estamos. Rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, que veio ter conosco, que veio nos intuir, abrir as nossas mentes para o estudo da noite de hoje. Nós vamos agradecer neste momento imensamente a bondade de Deus para conosco, as oportunidades que Ele tem nos dado, oportunidade de estarmos aqui, gente de todo lado, se reunindo nessa tecnologia abençoada que nos faz trocar esses conhecimentos, trazendo tanto aprendizado para a nossa vida. Então, Senhor, nós pedimos permissão para encerrar o estudo da noite de hoje, com muita gratidão no coração, pedindo que fique com cada um de nós, com nossos familiares, representados aqui por nós, com todos aqueles nossos irmãos, Senhor, que se encontram encarcerados e estão em leitos de hospitais, estão em asilos, creches, irmãos em leitos de dor, acamados, familiares, Senhor, de pessoas que desencarnaram, que estão aí em sofrimento, em dor. Esteja, Senhor Jesus, com os nossos irmãos com depressão, com pensamentos suicidas. Te rogo, Jesus, por todos aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, que ainda estão distantes de ti, e que ainda, Senhor, julga o outro sem o conhecimento, sem a certeza do que passa no coração do outro. Ó Senhor, vimos, Senhor, tantas injustiças ou sofrimentos causados por esses equívocos, Senhor. Eu te rogo
Que o Senhor abra essas mentes, que o Senhor toque o coração dos endurecidos. E principalmente, Senhor, que a gente consiga, a partir de agora, a partir desse estudo de hoje, aprender a transpor todos os obstáculos e impedimentos que vierem a nos afastar de Ti, de caminhar contigo, de Te seguir, para chegarmos até nosso Pai. Esteja, Senhor, nos fortalecendo para caminhar contigo e não desistir. Mais uma vez, a nossa gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.